Olá, queridos, amados, tudo bem com vocês? Uma boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Johnson Shoa e é um prazer estar aqui com vocês no nosso momento especial do estudo bíblico da nossa classe bíblica Bíblia Fácil. Nós decidimos fazer esse momento interativo, melhor, de forma de vídeo, né? Porque isso aproxima mais a gente, nós temos a oportunidade de ir até você, a sua casa, a sua família, porque nós entendemos que esse é um momento especial e nós decidimos fazer isso. Eu espero que você goste também. Eu agradeço a Deus e Deus seja louvado porque você decidiu, junto com a sua família, junto com seus amigos, junto com seus colegas de trabalho, né, seus colegas de aula, junto com seus filhos, com a sua família, se aprofundar na palavra de Deus. E esse momento pede, né, queridos? Esse momento pede mais ainda. Sempre é bom a gente poder meditar na palavra de Deus, sempre é maravilhoso nos aprofundar no estudo da palavra do Senhor, se aproximar mais dele. E ainda mais nesse momento que o mundo está vivendo, né? Nós estamos no nosso estudo de número 12 e hoje falamos sobre o santuário, né? Sobre o santuário de Deus. Tem um texto especial que dá a introdução a este assunto que está lá em Êxodo, no capítulo 25, verso 8 e verso 9, que diz assim: Deus falando, né? Deus falando aos seus servos Moisés e Arão, Deus diz assim para eles: Arão e Moisés, me faça um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo, segundo todo o modelo que eu te mostrar, né, para que o modelo de todos os móveis, assim mesmo você deverá fazer. Deus é um Deus de relacionamento, nós já temos falado isso. Quando o pecado veio a esse mundo, antes do pecado, Deus sempre fez questão de se relacionar com Adão e Eva, com seus filhos, e Deus falava face a face com seus filhos. Mas o pecado destruiu tudo. E o pecado causou separação entre Deus e o homem, entre Deus e a cada um de nós. Mas Deus providenciou outras maneiras, outras formas de se comunicar, de se apresentar, para fazer questão de estar no meio do seu povo. Pois Deus é um Deus de relacionamento. E isso é bom demais a gente saber disso, porque muitas culturas, muitas outras filosofias, né, cosmovisões, acreditam que Deus criou a humanidade e deixou a própria sorte. Outros acreditam que Deus pode estar presente em todos os lugares, que não tem um Deus pessoal, que não tem um Deus de relacionamento. Mas o mundo cristão acredita que existe um Deus no céu, que também é um Deus onipresente, que está presente em todos os lugares, inclusive no meu e no seu coração. Nós acreditamos nisso. E como Deus é um Deus de relacionamento, ele também chegou para Arão e Moisés e disse o seguinte: olha, eu quero fazer questão de estar no meio do meu povo. Por isso ele pediu para fazer esse santuário. E o santuário terrestre tinha algumas características, né, especiais. Tinha 2 compartimentos, né, que era o lugar santo e o lugar santíssimo. Mas além desse tinha um pátio também. O pátio era o lugar que todas as pessoas, todo o povo de Israel vinham diariamente até ali. E lá no pátio tinha 2 objetos. Tinha o santuário, tinha o altar de sacrifícios e também tinha a pia de bronze, né, com água. E ali todo o povo, todas as manhãs e tardes, levava o seu sacrifício, que era um cordeiro de 1 ano de idade, deveria ser sem defeito, e 1 ano de idade, e lá ele entregava esse animal para ser sacrificado. Mas por que as pessoas faziam isso de sacrificar um animal, coitadinho, indefeso? Porque, veja, a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, verso 13, né, que o salário do pecado é a morte. Capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E como o pecado faria com que o ser humano morresse, nós teríamos que ter algo para poder substituir, porque nenhuma das pessoas ali queria morrer. Né? Mas como o preço deveria ser pago, as pessoas então entregavam um cordeiro para ser sacrificado, e através dessa atitude, através desse simbolismo, eles transferiam o pecado deles para aquele animal sem defeito. E Deus, através daquele símbolo, aceitava o pedido de perdão pelos pecados do povo, e assim era o costume do santuário todos os dias. Isso acontecia em 2 ocasiões do dia, pela manhã e pela tarde. No lugar santo, você tinha 3 objetos no lugar santo. Somente o sacerdote, que era o líder espiritual, o pastor, né, do povo de Israel, entrava ali. E lá tinha 3 objetos, que era o candelabro, que era um cartiçal com 7 lâmpadas. Você tinha ali uma mesa com os 12 pães da proposição, e você tinha também ali o altar de incenso. A mesa com os 12 pães da proposição representava o número 12, as 12 tribos de Israel, que era uma maneira de Deus ali dizer que naquela mesa, naquele ambiente, deveria estar presente o povo de Deus, que é uma representação de todo o povo de Deus que vive até os dias de hoje. Você tinha também um candelabro com 7 lâmpadas, né, que representava as 7 fases da igreja cristã, desde os apóstolos até os dias de hoje. E representa também as luzes ali, Jesus Cristo, a luz da vida. E a palavra de Deus, que é a lâmpada para os pés, a lâmpada para os nossos pés, que ilumina nossos caminhos. Você tinha também o terceiro objeto, que era o altar de incenso.
o sacerdote chegava diante do altar de incenso e ele começava então ali a levar todos os pedidos de orações do povo, e diante daquele altar de incenso ele se ajoelhava. E ali, ao se ajoelhar, ele clamava a Deus: Senhor, por favor, eu estou intercedendo pelo povo de Deus, atenda o clamor do povo, atenda os pedidos de oração do povo. E com aquela atitude, a fumaça do incenso chegava até os céus e representava o aroma suave, o pedido de oração, os pedidos de orações do povo, que deveriam ir até o trono de Deus com um aroma suave, e assim Deus ouvia a oração, os pedidos de orações do povo. Finalmente, o terceiro objeto, o lugar santíssimo, era o lugar que somente o sumo sacerdote, o chefe dos líderes espirituais, entrava ali. E tinha um objeto grande chamado de Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança tinha 3 objetos, que era o cajado de Arão, que havia florescido, depois uma vasilha com o maná, que era o pão que desceu do céu, e tem um terceiro objeto, que era as tábuas de pedra com os 10 mandamentos. E aqueles objetos representavam, em primeiro lugar, o cajado de Arão, que havia florescido porque era escolha de Deus ao escolher Arão como seu líder espiritual, para dizer para mim e para você que, por mais que tenhamos dúvidas muitas vezes sobre os nossos líderes, sobre aquele líder, aquele irmão, aquela irmã que tem um determinado cargo, sobre o teu pastor, sobre o teu líder espiritual, quando Deus escolhe, queridos, nós não podemos falar o contrário. E outra, a gente se sente indigno muitas vezes de estar em tais posições que às vezes a igreja nos coloca, que às vezes no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, numa outra situação, a gente fica com medo de estar em lugar de destaque, queridos. Quando Deus permite, Ele nos capacita a fazer o melhor para Ele. Quando nós decidimos fazer o nosso melhor para Deus, quando nós decidimos colocar Deus em tudo, em todos os dias, em todas as tarefas do nosso dia a dia, quando nós honramos a Deus, Ele também nos honra. Saiba, queridos, que se Deus te escolheu para Ele estar lá, Ele vai te capacitar, vai nos capacitar para cumprir a missão. O maná que tinha, a vasilha que tinha o maná, era uma maneira de Deus dizer o seguinte: assim como eu sustentei o meu povo no deserto, eu também jamais deixarei faltar pão, jamais deixarei faltar água para os meus filhos. Eu sempre sustentarei. Isso é importante, eu e você sabemos nesse período de crise. Custe o que custar, meus filhos, meus irmãos. Cuide dos negócios de Deus. Se aproxime de Deus. Cuide da sua vida espiritual. Deus continuará cuidando também dos seus filhos, sustentando a sua família também. E finalmente, você tinha a tábua dos 10 mandamentos, que era uma maneira de Deus dizer o seguinte: eu sempre estou com o meu povo. E a lei de Deus é o caráter de Deus. E Deus está dizendo para mim, para você: eu fiz os meus mandamentos em tábua de pedra, pois pedra significa eternidade. E assim como os meus mandamentos são eternos, eu quero dizer que a salvação que eu ofereci para você, enquanto você guardar os meus mandamentos, a Bíblia já diz em João 14,15, se me amais, guardarei os meus mandamentos. É a melhor demonstração que nós amamos a Deus, é guardando os seus mandamentos. E quando nós amamos a Deus e demonstramos isso, nós temos nosso relacionamento e nossa salvação confirmada diariamente. E finalmente, queridos, o santuário de Deus era um lugar onde as pessoas tinham a certeza que ali era um lugar de salvação. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava naquele lugar. E naquele momento, quando ele entrava no lugar santíssimo, ele recebia a bênção de ver a presença de Deus, pois Deus, ele vinha como a luz, a Shekinah, e repousava sobre a tampa, o propiciatório. Era uma maneira de Deus dizer o seguinte: eu estou no meio do povo, e eu estou aqui pronto para perdoar o pecado de toda a humanidade. E naquele momento, o sumo sacerdote ia para o meio do arraial do povo e dizia: Deus perdoou o pecado da humanidade. Queridos, hoje, Deus, ele quer fazer uma mudança total na minha e na sua vida. Hoje nós temos a cruz de Cristo como simbolismo de salvação, como uma representação do mundo cristão. Antigamente as pessoas não tinham cruz, e o santuário era a referência que aquele povo do Antigo Testamento tinha de entender como é que era a salvação. O santuário que Deus quer habitar hoje é o meu coração, é o teu coração. Deus, ele quer fazer morada na minha e na tua vida. Ele quer dizer: eu quero restaurar o teu casamento, a tua família, a tua vida espiritual. Eu desejo que você volte para os meus braços, para os meus caminhos. E Deus quer fazer a diferença, a mudança. E Ele espera que eu e você confiemos nele, queridos. Eu convido você nesse momento para orar comigo mais uma vez. Oremos. Deus poderoso, obrigado porque de todas as formas, de muitas maneiras, o Senhor providencia meios para a gente ficar perto do Senhor, para se aproximar do Senhor. Obrigado porque o santuário representa essa maneira como um Deus tão grandioso, tão amoroso se importa com a gente e nos garante todos os dias a nossa salvação. Faz a nossa vida
Faz do nosso coração a tua morada, o templo sagrado, o santuário de Deus. Cuida de nossas famílias e nos dê uma boa noite, em nome de Jesus. E lembre-se, queridos, todas as vezes que você tiver coragem para poder procurar Deus e procurar a palavra de Deus, o próprio Deus terá também a mesma disposição para procurar atender às suas necessidades. É muito bom estar aqui com você. Uma boa noite para você e até amanhã.